Fala aí, galera. Esse vídeo aqui de hoje é para falar um pouco de mangá, sair um pouco aí dos vídeos de Nintendo. Se bem que eu só postei um, mas vou tentar mesclar um de cada tema. Esse aqui é para falar, na verdade, de alguns mangás. Eu não vou fazer um review de nenhum mangá específico, mas na verdade é para falar de um dos meus mangakas favoritos, que é o Jiro Taniguchi. Ele faleceu recentemente, mas ele vinha publicando aí mangás desde, pelo menos, isso sempre falando de Ocidente, tá? Desde a década de 90 já tinha as coisas dele sendo publicadas na França, nos Estados Unidos, principalmente, né, no mercado europeu. Então a ideia aqui é fazer um apanhadão de alguns mangás, que são, acho que, mangás que representam três fases do Taniguchi, que marcam bem a carreira dele, né? Ele tem uma fase mais de mangás de temas mais adultos, mangás policiais, uma fase que o pessoal chama até de mais noir, né? Que leva muito, são mangás que se passam às vezes nos Estados Unidos, foram publicados na grande maioria na década de 90 pela Viz. A série mais naturalista dele, que são mangás com foco na natureza. Aqui no Brasil foi publicado o Seton, se eu não me engano, mais incompleto. E lá fora tem bastante coisa também. E também tem uma fase, na verdade são quatro fases, né? A fase mais de ficção científica dele, que talvez seja menos explorada, que ele tem parcerias como Hébios, que tem a Crônicas da Era do Gelo, que é o novo mangá do Pipoca e Nanquim. E a fase mais conhecida dele, e particularmente a que eu tenho menos interesse, que é a fase da novela e mangá dele, né? Que é uma fase que bebe muito na tradição francesa, do filme, do cinema francês, dos gibis, né, da banda desenhada francesa, que tem uma narrativa não muito linear, tem uma pegada mais voltada para um foco menos narrativo, um foco mais na arte em si. E a parte, são os mangás mais conhecidos do Taniguchi, tá? Mas aqui a ideia é explorar. Eu vou passar rapidamente. Eu tenho um particular interesse em edições mais antigas, então ver por exemplo, qual que foi o preço que foi publicado isso nos Estados Unidos, por qual editora, por qual linha dentro das publicações, qual linha editorial. Atualmente no Brasil está tendo um boom do Taniguchi, vindo por várias editoras, então eu até dei uma parada aqui na compra dos mangás importados, porque primeiro tem uns que são muito caros e provavelmente vão ser publicados no Brasil em algum momento. Acho que provavelmente, muito provável que tenha um que eu vou mostrar aqui, que com certeza o Pipoca deve estar atrás, Pipoca e Nanquim. Então é isso aí. Bom, primeiro o que eu vou mostrar deles, do Taniguchi, é a linha que eu falei mais voltada para aventura, natureza, que é a linha que acho que eu mais gostei, foi o Summit of the Gods. A grande maioria dos mangás, todos publicados pela Ponemon, que é uma editora espanhola, se eu não me engano, Fanfare Ponemon. Só que eles também têm uma linha toda americana, toda em inglês, que eles publicam os mangás em inglês, né? Então são esses que eu acabo pegando. Então esse aqui é uma série em 5 volumes, uma série que trata sobre o tema do montanhismo, se passa muito, tem várias... o mangá passa boa parte dele no Himalaia. Eu não terminei de ler ainda, mas tem um foco muito em exploração, aventura. Então é um tema super legal. O roteiro, se eu não me engano, não é dele, é do Yumi Makurabako. Se eu não me engano, eles têm outras parcerias também, mas a arte é do Taniguchi, né? Que é uma coisa que ele acaba fazendo bastante. Ele sempre faz a arte e o roteiro geralmente não fica a cargo dele, tá? Então a arte bem conhecida dele, você bate o olho, já dá pra perceber que é um mangá do Taniguchi. Isso aqui é uma obra de arte, esse mangá, em todos os sentidos. É um tolão aqui de 5 volumes. Ainda não foi publicado no Brasil, acho que muito por causa disso, né? A grande maioria, os 3 e o 4 ainda estão lacrados. Aqui. E os 5 eu preciso comprar, como o dólar deu uma explodida. Eu acho que esse aqui, se vier para o Brasil, vai demorar um pouco pela quantidade de volumes, então acho que tem que trabalhar um pouco mais o autor para ele ficar mais conhecido. Aqui mostrando as capas. Acho que esse aqui, para mim, é um dos meus favoritos do Taniguchi. Volume 2, volume 3 e o volume 4. Trata a arte linda, edição muito bonita com orelha. É isso aí. Próximo título, daí já vai um pouco mais para a pegada policial do Taniguchi, The Quest for the Missing Girl, também publicado pela Fanfare Ponemon. Eu achei um pouco mais fraquinho esse mangá, para falar a verdade.
Depois eu vou fazer um review com mais calma nele, mas a premissa é bem interessante. É um cara que ele estava meio recluso, vivia na natureza e ele acaba ajudando um antigo amigo dele para tentar achar a filha dele que está sumida. E daí a trama toda se desenvolve por aí. Mas Taniguchi, até os mangás mais fraquinhos dele ainda são facilmente valem o entretenimento, vale pela arte em si. Ele tem um domínio da narrativa gráfica quadro a quadro muito impressionante, a quantidade de detalhes que ele consegue fazer em cenas de natureza também, acho que é um dos melhores que tem aí, que conseguem fazer isso, e também trazer tudo isso numa trama que acaba sendo muito envolvente. Então, aqui ele sempre desenha muito bem, isso aqui ele tem um domínio do corpo humano, da musculatura, da movimentação muito, muito legal, muito... Você vê que ele tem um domínio perfeito da narrativa gráfica. Isso aqui vem muito dos mangás dele da década de 80, se não me engano, que são mangás mais focados... Ele tem uns mangás de pancadaria, de luta, bem interessantes. Então, você vê que ele traz muito essa herança dele, que nem muitos outros autores também fazem. Eu ia falar do Homem que Passei, mas eu não achei a minha cópia, mas é americana, preciso comprar a que foi publicada aqui no Brasil. E aqui eu vou falar agora dos 3 que eu mais tenho carinho na minha coleção, começando pelo Ícaro, volume 2. Esse é aquele que eu falei que com certeza deve ter alguma editora brasileira tentando trazer, talvez a Nemo, pelo Moebius, ou Pipoca, por se tratar do Taniguchi. Esse aqui é o volume 2, eu nunca achei o volume 1, é muito caro para importar. O volume 1 deve estar aí na casa dos $100, se eu não me engano, a última vez que eu vi, $50. Então, hoje em dia, com o dólar a quase R$6, é impossível. Esse aqui eu acabei achando no Mercado Livre, paguei R$20 nele, então não tinha como deixar passar. Eu já acabei lendo ele online, o volume 1 e o volume 2 eu li o físico. O Moebius morreu, então eles não conseguiram concluir a edição com o final que eles esperavam. E aqui também você vê que são quadros maiores. Eu acho que é muito interessante essa escolha editorial que eles trouxeram, mais ocidental, com páginas únicas aqui de ilustração, mas é um mangá mais fraquinho, não é um mangá que me chamou muita atenção. Acho que foge um pouco do potencial de ambos os autores, tá? Tanto o Moebius quanto o Taniguchi já entregaram coisas muito mais impactantes que esse mangá, mas mesmo assim, quando lançar no Brasil, se lançar, com certeza eu vou atrás. Próximo aqui, minha última aquisição do Taniguchi, Benkei New York, clássico dele, publicado nos anos 90 pela Viz, nessa linha de mangás pulp deles. Se eu não me engano, isso aqui era publicado numa coletânea de mangás que saía na revista Pulp, mas essa também é muito difícil de importar. Essa aqui é aquela fase que eu acho mais icônica do Taniguchi, que são os mangás de ação. Os mangás tem muita influência do cinema americano aqui, você vê que é uma arte mais carregada, menos quando a gente pega os mangás mais novela e mangá deles, você vê que tem um uso do nanquim muito menor, né? Você tem linhas muito mais claras, muito mais definidas, e aqui é um nanquim mais carregado. Particularmente, eu acho muito mais interessante, eu acho muito mais a cara do autor. Esse aqui, para mim, é obra-prima do Taniguchi, talvez meu mangá favorito dele. Ilustração linda. Deve ser publicado no Brasil, eu já vi algumas editoras, principalmente Pipoca e Nanquim, falar desse título, se eu não me engano. Então, com certeza é um que deve vir por aqui, mas não tinha como deixar passar esse título aqui. Linda arte, a capa sensacional. Você vê que é uma imagem em 2 cores que eles conseguem trazer todo o clima do mangá através da capa. Não tem orelha, você vê que é uma edição não tão caprichosa, mas vale a pena. É publicado na Viz. Depois eu vou tentar ver o ano que foi publicado, mas se não me engano foi anos 90, comecinho dos anos 90. Próximo mangá, também um dos meus favoritos do Taniguchi, Hotel Harborville, muito na linha do Benkei New York. Ele foi publicado nessa linha editorial da Viz, chamada Viz Spectrum Editions, que é uma edição super luxuosa. Você vê que ele vem com esse acabamento nesse material que é tipo um plástico. É um mangá bem curtinho, formato americano também, com páginas compridas. A arte aqui está super afiada, ele tem um domínio de narrativa gráfica aqui sensacional, um dos melhores, com certeza, acho que é o melhor que eu já vi do Taniguchi, da narrativa gráfica. Você vê como cada quadrinho conversa com o outro num ritmo de ação sensacional. Isso aqui é nível Slamdunk, nos últimos volumes, onde o Inoue conseguiu atingir o ápice que um autor consegue atingir em termos de narrativa gráfica. Aqui ele traz toda essa arte mais esfumaçada, mais carregada no nanquim.
Vale muito a pena, a obra-prima do Taniguchi, Hotel Harbor View, publicado pela Viz também, década de 90. E aqui, o último mangá que eu vou mostrar nesse vídeo é o mangá que eu tenho mais carinho dele, junto com os últimos dois, que é o Travel Book Venice. É um mangá super diferente, publicado pela Louis Vuitton Travel Books. É uma série de guias de viagem da Louis Vuitton que eles fizeram no mundo inteiro. Cada guia eles trouxeram um autor diferente, não necessariamente. Acho que de quadrinhos, se não me engano, é o único que tem, é esse do Taniguchi. A maioria são artistas plásticos, artistas em geral, que eles trouxeram para fazer uma visão da cidade ou do país em si, e daí eles vendem isso aqui nas lojas deles. Tá? Na época, eu lembro que tinha uma ou outra edição na Livraria Cultura, aqui em São Paulo, e também vende na loja da Louis Vuitton. Então esse aqui eu consegui comprar na loja da Louis Vuitton aqui em São Paulo mesmo. Estava um preço até melhor que em livraria. Foi publicado por uma editora nos Estados Unidos, se eu não me engano a Ponemon também, nos últimos anos, acho que eles publicaram, mas é uma edição bem diferente. Acho que talvez a forma mais ideal de ler, de ter essa experiência é nessa edição aqui da Louis Vuitton. Eles têm todo um acabamento gráfico aqui, parece um tecido, aqui capa dura, tem essa correntinha. E isso aqui é um tratado de arte do Taniguchi. Você vê tanto de arte como editoração. As páginas, as cores são cores icônicas da marca, né? O marrom, o laranja. E aqui ele faz um trabalho todo em aquarela, pouco uso do nanquim. Isso aqui é uma mistura de artbook com mangá, porque ainda, querendo ou não, tem uma narrativa. Ele trouxe isso que não tem nos outros travel books da Louis Vuitton, que foi uma narrativa que ele traz aqui, uma pequena historinha que acaba se desenvolvendo em 3 línguas, né? Na verdade, em 4, tem francês, italiano, inglês e japonês. Então, isso aqui vale a pena só se você já consegue ter uma noção do que é Veneza a partir dessas aquarelas aqui do Taniguchi. Então, isso aqui acho que tanto para colecionadores de mangá, para quem gosta de mangá, quem gosta de arte, isso aqui é um must-have em qualquer coleção. E provavelmente, aqui você vê um potencial artístico do Taniguchi que dificilmente você vai ver em outra obra dele. Onde ele teve esse espaço para fazer em aquarela, para fazer em colorido, fugir um pouco do nanquim, e você vê que aqui ele atinge um patamar artístico aqui que eu vi poucos mangakas ou artistas em geral conseguindo, e ainda trazendo uma narrativa gráfica que é muito interessante, e também fazendo parte de umas contribuições inusitadas entre o mundo da moda com o mundo dos mangás. Né? Recentemente você teve uma coleção da Gucci em parceria com One Piece. Você também já teve aqui em São Paulo uma vez caraca, esqueci o nome, do Araki lá do Jojo. Ele fez toda a vitrine da Gucci aqui do shopping JK e algumas outras parcerias. Então, isso aqui, o domínio de cor dele aqui é impressionante. É isso aí, pessoal. Depois acho que eu vou fazer um vídeo mais focado nos mangás específicos, falar um pouco dos mangás do Taniguchi publicados aqui no Brasil, e também trazer outros autores. Depois pretendo falar aí dos mangás bom, vamos ver quais que eu vou trazer. Valeu, pessoal. Falou!